Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O Adolphe Guéchet, que é um teólogo belga, nós já falamos sobre esse teólogo aqui algumas vezes em alguns vídeos, ele tem uma frase que eu acho muito importante, que eu queria repetir aqui com vocês. Ele pergunta o seguinte: será que faremos de Deus uma boa notícia para as pessoas? Essa pergunta implica na possibilidade oposta, ou seja, de fazer de Deus uma má notícia. É quando a religião se torna uma opressão, se torna um peso, se torna uma angústia. E o próprio Deus vira carrasco das pessoas. Ou porque se desenvolve uma certa imagem de Deus muito violenta, muito punitiva, muito não clemente, não misericordiosa, ou porque se utiliza mesmo o nome de Deus para controle de pessoas. Afinal de contas, é muito fácil você controlar gente a partir do medo da divindade. E, lamentavelmente, isso é verdadeiro. Há muitos espaços que a gente conhece por aí, espaços religiosos, onde as pessoas estão por puro medo, por puro pavor, porque a elas foi apresentada uma imagem de Deus que não é correspondente à imagem que, por exemplo, Jesus apresenta nos evangelhos. E por que é assim? Porque a palavra Deus é uma palavra vazia. A palavra Deus ela é preenchida pela forma como a gente compreende Deus. Então, se a nós é apresentada uma imagem distorcida de Deus, uma imagem, como eu disse antes, punitiva, de um Deus vingativo, de um Deus irado, certamente a nossa relação com essa divindade também será marcada por esses elementos. E o que isso tem a ver com o assunto desse vídeo, que é pensar no Dia Internacional da Mulher? Ok, eu sei que o dia foi ontem, dia 8 de março, estamos no dia 9, mas, abrindo parênteses aqui, é importante que a gente saiba que esse Dia da Mulher precisa ser pensado e lembrado todos os dias. Afinal de contas, não há o menor sentido em manejar as mulheres um dia no ano e no restante praticar misoginia, praticar intolerância, praticar violência contra as mulheres. Portanto, é preciso que a gente se conscientize disso, de que a cada momento, de que a cada dia é preciso aprender a fazer uma sociedade mais justa no que diz respeito à questão de gênero. E aí, a gente tem aqui uma questão muito importante vinculada a essa imagem de Deus que nós construímos. Por quê? Porque muitas vezes, estou ressaltando aqui com negrito e sublinhado, muitas vezes Deus é utilizado como instrumento de opressão contra mulheres. Porque Deus foi lido em tons machistas, Deus foi lido em tons paternalistas, Deus é macho na perspectiva de muita gente. E sobretudo gente religiosa e lideranças religiosas, que acabam transmitindo essa percepção para as suas práticas pastorais e teológicas. E aí, a partir disso, certamente, as mulheres não têm espaço. Mas será que é assim mesmo? Bom, na história do cristianismo foi assim. Veja algumas citações de teólogos da patrística, no período do cristianismo lá nos primeiros séculos. Tertuliano diz: mulher, foi você quem abriu a porta para o demônio. Foi você quem persuadiu o homem a quem o diabo não foi suficientemente forte para atacar. De uma forma tão simples, você destruiu a imagem de Deus, o homem. Por causa da sua comida, isto é, a morte, até o Filho de Deus teve que morrer. Ambrósio, por sua vez, diz: Adão foi seduzido ao pecado por Eva, e não Eva por Adão. É justo e correto que a mulher aceite como Senhor e Mestre aquele a quem ela levou ao pecado. E Crisóstomo, por sua vez, diz: entre todas as bestas selvagens não se pode encontrar nenhuma tão perigosa quanto a mulher. Essa leitura de teólogos cristãos encontrou resposta e respaldo em muita prática da igreja durante a história. E por causa disso se desenvolveu uma leitura que gerou uma hierarquia, na qual Deus, que é macho, está autenticando o macho sobre todos os demais elementos da vida. Sendo assim, nessa hierarquia, Deus aparece no topo da pirâmide, seguido logo do homem, que é o macho com o qual Deus se identifica, e depois, lá na base, disputando espaço, a mulher e os filhos. Na época de Jesus, por exemplo, já se pensava a mulher como propriedade. O José Antônio Pagola, no seu livro Jesus, Aproximação Histórica, diz o seguinte: primeiro, a mulher pertence ao pai. Ao casar-se, passa a ser propriedade do esposo. Se fica viúva, pertence aos filhos ou volta ao pai e aos irmãos. É impensável uma mulher com autonomia. O Decálogo Santo do Sinai considerava uma propriedade a mais do dono da casa. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nada que seja do seu próximo. A função social da mulher estava bem definida: ter filhos e servir fielmente ao varão.
Aliás, nessa lógica da aliança feita com Israel, vamos lembrar que o símbolo da aliança é a circuncisão. E, obviamente, circuncisão é feita para homens. Então, mulheres, por si só, não pertencem à aliança. Só pertencem por quando estão vinculadas a um homem. De novo, José Antônio Pagola diz o seguinte: bastavam os homens em tudo quanto se referia à relação com Deus. Tudo era dirigido pelos sacerdotes do templo e pelos escribas da lei. Portanto, não era necessário iniciar as mulheres na Torá. Elas não estavam obrigadas ao estudo da lei, nem os escribas as aceitavam como discípulas. É surpreendente a dureza de certos ditos rabínicos que, embora sendo ditado posterior a Jesus, podem sugerir algo daquilo que se vivia também em seu tempo. Quem ensina sua filha a Torá, ensina-lhe a libertinagem, pois ela fará mau uso do que aprendeu. Antes sejam queimadas as palavras da Torá do que confiadas a uma mulher. Ora, essa prática, gente, ainda permanece até hoje. No universo cristão evangélico, em especial, a restrição de mulheres ao ministério pastoral, que ainda acontece em muitas igrejas, é, na verdade, resultado dessa mesma lógica que está marcando a história do cristianismo e da religião do Ocidente até hoje. A mulher não tem vez, a mulher não tem lugar, porque parece que a leitura de Deus o masculinizou. Aliás, isso acontece inclusive com a figura do Espírito Santo. Quem sabe o hebraico e o grego, sabe que lá no texto do Antigo Testamento, no hebraico, o Espírito de Deus é chamado de Ruá. E Ruá é um substantivo feminino no hebraico. Então perceba que o Espírito de Deus, lá do texto de Gênesis, por exemplo, é a porção feminina em Deus. Existe o elemento feminino em Deus. Porque, afinal de contas, quando Deus cria o homem e a mulher, os cria à sua imagem e semelhança. Então, em Deus existe a imagem e semelhança do homem e da mulher. Mas, com o passar do tempo, o próprio termo associado ao Espírito Santo foi se masculinizando. Então, no grego, por exemplo, é pneuma. A palavra pneuma significa espírito, e pneuma é substantivo neutro. Quando passa para o latim, na Vulgata Latina do século IV d.C., a palavra vira spiritus, masculino. Ou seja, há um processo mesmo de masculinização do Espírito de Deus, porque não se pode atribuir a Deus nenhum elemento feminino, porque seria indigno da divindade. E essa lógica permanece até hoje. Os argumentos utilizados por pessoas que acham que as mulheres não podem ser pastoras são pífios, são muito fracos e não subsistem quando a gente entende que na nova aliança feita em Jesus, as mulheres são tão dignas quanto os homens. Aliás, todos e todas são sacerdotes e sacerdotisas, todos e todas são chamados filhos e filhas de Deus. Se no título mais alto que alguém poderia desejar, filho de Deus, filha de Deus, nós somos iguais nesse sentido em dignidade, ora bolas, o que dizer de um título de pastor ou pastora? Ah, mas na Bíblia não há pastoras. Sim, não há. E também não há homens de terno, engravatados, pregando em púlpitos e recebendo salários milionários. Não há jatinhos particulares para bispos, para pastores. Não há, na verdade, nem igrejas montadas com mega estruturas templárias ou com grandes declarações doutrinárias. Tudo isso é criação da igreja durante os séculos. Então, se o argumento é esse de que não há pastoras na Bíblia, no Novo Testamento, ora, então precisamos desistir de muita coisa. Mas esse argumento também é falho por outra razão. Porque existe, sim, liderança feminina lá no Novo Testamento. Existem muitas mulheres chamadas de diaconisas, que exercem ministério pastoral, como Priscila, por exemplo, e que também são chamadas de apóstolas, que é o caso de Júnia, lá em Romanos 16. Paulo literalmente afirma que aquela é uma apóstola. Inclusive, ela é uma mulher que está no ministério apostólico antes mesmo de Paulo. Então perceba que o que era afirmado lá em Gênesis, da dignidade de homem e mulher, no sentido de que quando eles se encontram, naquele relato belíssimo, naquele poema da criação, o Ish, o homem, explode em alegria e identificação com a Ishá, a mulher, e diz: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, há um processo de identificação e de igualdade de gêneros. São diferentes, certamente, mas são iguais em dignidade. Não há hierarquias aqui. Ora, se é assim na criação, muito mais ainda é na redenção, quando Paulo afirma, por exemplo, que em Cristo não pode haver nem homem, nem mulher. Assim como não pode haver nem escravo, nem liberto, nem judeu, nem gentio, porque todos e todas são chamados filhos e filhas de Deus. Jesus lidou com as mulheres de uma forma muito carinhosa, muito acolhedora. Jesus foi sustentado financeiramente por mulheres. Aliás, a gente passa por esse texto
hoje com uma certa naturalidade. Mas naquele tempo, na época de Jesus, isso era um absurdo. Um rabi sendo sustentado financeiramente por mulheres, isso era um escândalo. Um escândalo que certamente Jesus teve que sofrer muitas críticas a respeito. Mas ele não se importa com isso, porque para a lógica de Jesus, as mulheres são também missionárias, são também apóstolas, são também discípulas. E ele as acolhe junto a si como discípulas e também faz delas instrumentos de anúncio do próprio Evangelho. Um dos textos mais interessantes que mostra isso, por exemplo, é o texto de Jesus com a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, capítulo 4. Diz o texto que a mulher está meio-dia, debaixo do sol do meio-dia, pegando água no poço, o que já indica um problema, porque quem é que vai no sol de meio-dia pegar água? Essa é uma tarefa que nos países orientais e onde há essa escassez de água, essa tarefa é feita pela manhã. Se a mulher está ali meio-dia, isso pode ser um indício de que, na verdade, ela não é nem bem vista na própria comunidade. E talvez a sua fama, que ela acaba dizendo para Jesus, que teve vários maridos, inclusive o que está com ela agora não é marido dela, talvez essa afirmação fortalecesse também essa percepção dos outros em relação a ela. Então, ela é uma mulher excluída. Na verdade, triplamente excluída. Ela é excluída porque ela é mulher, ela é excluída por causa da sua fama, e ela é excluída porque ela é samaritana. E olha que coisa interessante, Jesus puxa assunto com ela, Jesus começa a conversar com ela. E ela se espanta com isso, perguntando como o Senhor, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana e mulher. E Jesus não se importa com isso, quando começa a conversar com ela. E eu não quero chamar atenção para todo o diálogo, mas quero chamar atenção para o que acontece no final. Ela, impactada com as palavras de Jesus, ela que teve essa revelação de quem é Jesus, revelação essa feita pelo próprio Jesus, ela sai dali e volta para a aldeia e começa a conversar com as pessoas. E começa a dizer o seguinte, olha, eu achei o Messias, eu achei o Cristo. E aí aqueles homens samaritanos saem da aldeia e vão até Jesus. E depois voltam. E o texto relata o seguinte, e muitos mais creram nele, creram em Jesus, por causa da sua palavra, da palavra da mulher. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, Salvador do mundo. Olha que coisa interessante. Aqueles homens não acreditam no que a mulher fala enquanto eles vão ver com os próprios olhos. Por que não acreditam? Porque ela é uma mulher. A mesma coisa acontece na ressurreição de Jesus. Quando ele ressuscita, e aí as mulheres que vão até o túmulo no domingo de manhã, tem aquela visão do túmulo aberto e do anjo dizendo ele não está mais aqui. Quando elas dizem aos homens, eles não acreditam. Por quê? Porque são mulheres. E a lógica é, a mulher não é digna de crédito. Essa violência contra a mulher, exposta em palavras e ações, ultrapassa as páginas da Bíblia e chega até nós hoje, revestida de preconceitos religiosos e de interpretações espúrias do texto bíblico. E é por isso, talvez, que no país que a gente vive, uma mulher a cada 6 horas é assassinada por ser mulher. O Brasil é um dos países onde a taxa de feminicídio é uma das mais altas do mundo. E por que isso acontece? Certamente há várias razões, mas eu garanto a vocês que uma dessas razões é a imagem de Deus que foi construída. Um Deus macho, um Deus que é violento, um Deus que não é acolhedor, que não é amoroso, que não cuida, um Deus que, na verdade, estabelece o seu todo poder a partir da força que esmaga os outros e, sobretudo, as outras. O fato disso acontecer no ambiente religioso apenas revela o quão distante nós estamos, enquanto igreja, da prática de Jesus. E aqui eu vou responder a pergunta do título desse vídeo. É possível ser cristão e feminista? Ser seguidor de Jesus e também ser feminista? Já me fizeram essa pergunta algumas vezes. E a minha resposta sempre é essa. Não é apenas possível. É imprescindível que seja assim. Porque ser seguidor de Jesus implica necessariamente em afirmar que os gêneros têm valor igual de dignidade, que é o que o feminismo afirma. Então, não há razão para rejeitar essa perspectiva. Ao contrário, o movimento feminista que acontece no século XX muda a história da antropologia e da própria teologia. Como diz Jaziel Guerreiro Martins, no livro Teologia e Modernidade, ele está se referindo aqui ao movimento feminista, ele diz assim, isso mudaria o curso da teologia e da sua antropologia. A compreensão da mulher e de seu papel no mundo e na igreja se orientaria pela experiência de que as mulheres fazem da sua realidade feminina, e não pela experiência que o homem varão faz de si mesmo. A teologia e a sua antropologia deixariam de ser androcêntricas, ou seja, centralizadas no homem. Por essa razão, como diz Leonardo Boff, se por feminista entendemos todo aquele que defende a igualdade fundamental da mulher com o homem, considerando a pessoa e opondo-se aos organismos que a fazem ou a transformam em objeto,
Então Jesus Cristo foi um decisivo feminista. Com efeito, a tendência geral da sua pregação ética consistia em libertar os homens de uma moral legalista e discriminadora para uma moral de decisão, da liberdade e da fraternidade. É por isso que Jesus é tão acolhedor com as mulheres no seu tempo. É por isso que ele diz a Maria, aquela que está assentada aos seus pés ouvindo suas palavras, que ela escolheu a boa parte e essa boa parte não será tirada dela. E no contexto daquela narrativa, Maria deveria estar servindo na cozinha, servindo nos bastidores. Mas ela está ali como discípula. E Jesus deixa claro que aquele papel é dela e ponto. Afirmar a igualdade da dignidade dos gêneros é, sim, seguir a Jesus. É acompanhar a sua própria mensagem. É obedecer os seus próprios preceitos. Uma leitura da Bíblia que gera hierarquias está a serviço de um Deus hierárquico. E o Deus que Jesus apresenta não é hierárquico. O Deus que Jesus apresenta é servo. E ele serve em amor. Ora, se é assim que o próprio Deus se manifesta a nós, então a construção de uma sociedade a partir da sua própria revelação é também uma sociedade que se serve mutuamente e que não se entende com uma perspectiva de hierarquias. Por isso, não apenas ontem, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas também hoje, dia 9, e todos os dias daqui até o final das nossas vidas, é preciso ressaltar que homens e mulheres têm igual valor diante de Deus e que os papéis que lhes cabem muitas vezes são papéis culturalmente condicionados, que podem e devem ser criticados quando esses papéis são instrumentos de opressão. E mais ainda, a imagem de Deus que nós nos servimos para desenvolver nossas próprias teologias e espiritualidades e visões de mundo não pode ser esse Deus misógino, um Deus violento contra as mulheres. Porque se for assim, nós não estamos servindo ao Deus que Jesus anuncia. O Abá de Jesus, que é o papaizinho, é também mamãezinha querida. É também perspectiva carinhosa e acolhedora, própria do universo feminino, que está presente também em Deus. Essa afirmação é profundamente teológica e é necessário que a gente reafirme isso a cada dia. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Se você gostou, curta, faça os seus comentários se você desejar, inscreva-se no canal se você não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Quero lembrar a você que no dia 26 de março, último domingo de março, nós teremos uma outra live aqui no canal para conversarmos sobre Crônicas de Nárnia, dessa vez abordando o livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Essa é a nossa proposta aqui de, a cada último domingo do mês, realizarmos uma live falando de um dos livros até abordarmos os 7 livros das Crônicas. Então, se você não leu o livro ainda, tem tempo para isso, leia O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, assista o filme, assista o desenho animado, enfim, conheça a história e esteja presente para a gente conversar a respeito. Tá bom? Vai ser um prazer ouvir você. Um abraço e até lá.